Boa noite já, para quem já está me ouvindo. Boa noite. Deixa só terminar de colocar o pessoal para dentro da nossa sala virtual. Bom, gente, vamos lá. Acho que agora a maioria ou todos já estão me ouvindo. Boa noite. Para quem não me conhece, sou o professor Marcelo, da unidade aqui de São José do Rio Preto. Eu dou aula no curso de assistente administrativo, já deve ter ficado meio óbvio pelo tema que eu escolhi. E a minha matéria é a matéria de desenvolvimento administrativo, certo? Gostaria de lembrar a todos, não se esqueçam de informar ali no chat qual é a sua unidade, né, e seu nome completo, para o pessoal poder saber quem é você, para poder lançar essas informações aí, certo? A nossa oficina já está sendo gravada, avisando vocês. E tô vendo já, o pessoal já tá avisando aqui, ó, a Adriana já colocou, Dani já colocou, a Aparecida já colocou. Então não se esqueçam de colocar aí no chat, gente, a sua unidade e seu nome. Bom, dito isso, vamos ao que interessa, vamos à nossa oficina, né? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. E hoje nós temos, inclusive, uma tela um pouco diferente, né? Não é um PowerPoint que eu estou usando aqui, tá, gente? É uma outra ferramenta semelhante, mas eu quis mudar um pouquinho. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a parte da gestão de pequenas empresas, mas para isso a gente vai precisar conhecer as figuras de lucro, lucratividade, rentabilidade, e aí eu vou trazer mais uma criaturinha aqui, né? Mais uma informação que é o ticket médio, certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que são essas coisas e qual que é a importância da gente conhecer ela, caso a gente vá administrar um negócio próprio, né? Vá montar ou mesmo de outra pessoa, certo? Então, vamos começar com a informação o que é lucro. E aí eu queria saber de vocês, alguém aí faz alguma ideia de como que a gente conceitua lucro? Como que a gente define lucro? Eu gosto quando vocês participam comigo, tá, gente? Já vou falando. Quem é meu aluno sabe disso. O lucro é a renda da empresa. Lucro é a renda da empresa. Tem a ver. Não chegou no ponto final, mas já começou bem, tá? Alguém tem uma opinião diferente ou quer complementar alguma coisa? Então vamos lá, olha só. O lucro é o resultado positivo, e essa informação aqui é muito importante, tá, gente? Deixa só eu colocar aqui um grifo nela. Então, é o resultado positivo que a gente obtém depois de deduzir, né, das nossas vendas todos os custos e despesas que a minha empresa tem. Então, vamos entender o seguinte, olha só. A empresa, ela precisa de dinheiro para funcionar. Isso todo mundo sabe, todo mundo concorda. E aí, de onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro, ele entra, né? A gente chama isso de receita, né? A minha receita, ela vem a partir das minhas vendas, ou se eu sou um prestador de serviço, né? Serviço prestado. Mas vamos simplificar aqui para venda, só para ficar fácil o nosso entendimento. Esse dinheiro entra, certo? Receita, entrada. E aí eu vou ter as saídas. Então eu vou ter aqui, né, uma saída de dinheiro que a gente tem os nossos custos. Então vamos marcar aqui. E a gente tem as nossas despesas. Quando eu faço receita menos
custos e despesas, se o resultado dessa subtração for positivo, eu tenho lucro. Negativo, prejuízo, né? Prejuízo, tá? Esse resultado, ele vai ser expresso através de um número absoluto. Ou seja, isso aqui, o que quer dizer que é um número absoluto? No nosso caso, como a gente está falando em dinheiro, a gente está falando que esse resultado é expresso na forma de dinheiro, né? Então, lucro tranquilo, facinho. Por que eu estou deixando aqui que o lucro é um número absoluto? Porque a hora que a gente falar de lucratividade e rentabilidade, nós não estamos mais falando de números absolutos. Aí nós passamos a falar em porcentagem. Olha aí, eu não sei se o pessoal aqui é do curso Todo Mundo de ADM, o que é, né? Mas quem é do ADM sabe da questão da porcentagem comigo, né? A Valéria colocou aqui que é o ganho da empresa. Então, não é só o ganho, né? É o que eu ganho menos o que custa para eu manter a minha operação. O que sobrar, se sobrar é lucro, se faltar é prejuízo. Podemos até definir dessa forma, né? Então, beleza, vamos para o próximo slide aqui. E custo e despesa? Será que é tudo a mesma coisa? Será que tem diferença? Por que será que eu separei duas palavras, né? Se for a mesma coisa, eu não precisava usar duas palavras diferentes. Vocês concordam comigo? Uhum. Então, custos e despesas têm diferença sim, gente. E olha só, vamos entender quais são essas diferenças. Ó, custo é o valor gasto na aquisição, lembrem sempre de adquirir, ou seja, na compra de algo que vai ser utilizado na minha produção. Marcelo, mas eu não sou uma indústria, eu não produzo nada, eu comercializo. Então, no caso do comércio, a gente vai admitir como custo aquilo que eu compro para revender, certo? Marcelo, eu sou prestador de serviço, eu não sou indústria nem comércio. E agora? No seu caso, a gente vai considerar como custo aquilo que você utiliza para a prestação de serviço. Então, por exemplo, você é um eletricista, né? Então, a ferramenta sua, ela entra como custo, não como despesa. Você tem lá uns interruptores para poder trocar quando você vai lá na casa. Isso é custo, não é despesa. Então, certo? Então, por exemplo, salário da equipe de produção, matéria-prima, energia elétrica, né? Os interruptores, a ferramenta. Eu sou uma loja de sapatos. O sapato. Fala, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Dani, eu acho que talvez o seu áudio aqui esteja baixo. Dá uma testada. Sim, tô ouvindo. Então tá bom. Pessoal, que foi chegando depois, não se esqueçam de deixar aí no chat, quem não deixou ainda, o seu nome e a unidade na qual você faz o curso, tá? Então falamos dos custos, agora vamos falar das despesas. As despesas são os valores gastos com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, tá? Então, gasto para conseguir a venda do produto. Por exemplo, eu fiz a publicidade, né? Fiz um outdoor, fiz uma campanha na TV, fiz uma campanha no Facebook, no Google, não importa onde. Entra como despesa. Material de escritório para manutenção do meu escritório. Então, entra também. Os funcionários que não estão envolvidos diretamente na produção, ou na venda, ou na prestação de serviço. Por exemplo, vamos pegar o exemplo um Sebrae. Olha só. Qual que é a atividade fim da empresa? Sebrae, quem sabe me falar?
capacitar os alunos para poder abrir tanto uma empresa, Isso, trabalhar mas em algum vamos mais negócio. simples ainda. É o quê? O Sebrae é o quê? É uma Escola, escola. Então, beleza. A atividade fim é ensinar, certo? sim. Então, quem está envolvido na atividade fim da escola? Vamos pensar. Os Professores. alunos, professores. É que os alunos, eles não Professores e os são... alunos. Sim, mas os alunos, eles não são parte da escola, eles são clientes, certo? Professores, Professores, A parte administrativa. CRA, os pedagógico, funcionários. nem todos os funcionários. É isso que a gente precisa entender. Olha só a diferença, gente. Todos os funcionários, eles são parte da empresa, certo? Porém, a gente tem a seguinte situação. A gente está diferenciando custo de despesa. Então, eu preciso entender a minha atividade fim. Se a atividade fim é ensinar, então eu preciso pensar quais são os funcionários que estão envolvidos com a atividade de ensinar diretamente. Então, são professores, CRA e coordenação pedagógica. Os salários desses aqui, eles vão entrar como custo na empresa, certo? Uhum. Os Certo. outros funcionários, eles entram nas despesas. Por quê? Porque eles são essenciais para o funcionamento. A gente precisa da recepção, né, da secretaria ali na frente. A gente precisa do vendas, a gente precisa do telemarketing, a gente precisa da pessoa que faz a limpeza. São necessários, certo? Mas eles não estão diretamente ligados com a atividade fim. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Entender quando eu analiso a minha empresa, o que é atividade fim e o que não é atividade fim. Vamos pegar uma loja de sapatos. Qual a atividade fim? Vender sapato. Vender sapatos. Então quem que vai estar como custo? O vendedor. Sim. E o caixa? Também. O caixa não, porque ele não faz a venda do sapato, ele só recebe. Quem fez a venda foi o vendedor. Tá? Então eu preciso entender isso de um ponto de vista, gente, só para a gente começar a entender de uma parte mais técnica, certo? Sim. Então, beleza, vamos lá. Professor, e nós, no caso, os alunos, entra como lucro para a O escola? aluno, ele é a receita de dinheiro para a escola. Ah, Vocês são o cliente. Somos os clientes. Isso. Então, ou seja, vamos lá. Vamos entender agora, pegar um pouquinho mais de informação aqui, olha só. O lucro é o que sobra depois que eu paguei tudo. Tá? Vamos imaginar o seguinte, de receita. Então, receita é entrada de dinheiro. Eu tive 150 mil. Vamos pôr aqui reais, para não restar nenhuma dúvida que nós estamos falando de dinheiro. Certo? Aí eu tive de custos 45 mil e despesas mais 50 mil. Então, qual vai ser meu lucro? 150 mil menos, já vou somar aqui, 95 mil. Então, eu vou ter um lucro de quanto aqui? 55 mil, né? Ô, Marcelo, como que você fez de cabeça essa conta, cara? Gente, se fosse 100 mil menos 150 menos 100 mil, era 50 mil. Como tem 5 a menos, 55. Facinho. Guarda aí na memória como é que faz essas contas facinho, gente. Deu para entender essa parte do lucro, gente? Que é a parte mais simplesinha. Não tem muito segredo. O lucro é o que sobra depois que a gente paga tudo que tem para pagar da empresa. Agora, vamos acrescentar algumas camadas nessa brincadeira. Olha só. Vamos falar de uma outra figura que é a lucratividade. Não estamos mais falando agora de lucro.
Estamos falando de lucratividade. Então, vamos lá. O que é a lucratividade? A lucratividade, ela é um valor que nós vamos calcular que tem como função entender a eficiência operacional da nossa empresa. Tá? Ou seja... Oi, É quanto a minha empresa vai me render no futuro, sim? A projeção? Não, não. A lucratividade vai permitir que eu faça uma projeção, mas não é ela em si a projeção. Ah, tá. Medo perto da geladeira. Ah, tá. Então, vamos lá, gente. O que é aqui, então, a lucratividade? Deixa só eu silenciar aqui. Pronto. O que é a lucratividade, gente? Ela é uma relação entre o que eu ganhei e o meu trabalho. Certo? Então, eu vou fazer uma relação entre o trabalho que eu tive para produzir, ou para vender, ou para prestar aquele serviço, e o quanto eu cobrei. Certo? Então, por exemplo, vamos lá, gente. Eu sou uma loja, vamos voltar na nossa loja de sapatos. A loja de sapatos, como eu disse, eu não sei. Quem é meu aluno, eu sei, tá? Eu sei o que já viu do curso. Quem não é, eu não sei nem se é do ADM, o que é, mas só para a gente entender. A loja de sapato, ela tem, né? Vamos colocar gastos em geral, vamos juntar agora aqui sem separar o que é custo, o que é despesa, certo? Ela tem funcionários, vocês concordam comigo? Certo. Ela tem aluguel. Porque hoje em dia, gente, já vou contar um segredo para vocês. Ninguém, basicamente, abre uma empresa comprando um imóvel. Por quê? Porque se você quebrar, você fica com aquele imóvel com dificuldade para vender ou até com financiamento para pagar. Tá? Não, Marcelo, mas o meu vai dar certo. Gente, nem banco não compra imóvel mais. E banco é banco, né? Então vai ter aluguel. Vai ter energia? Vai. Vai. Será que ela vai ter gasto com os produtos? Afinal de contas, ela precisa comprar do fornecedor, né? Tem imposto? Sim. Tem um gasto, isso aí, não sei quem aqui já estudou ou não, mas para a gente manter um estoque, esse estoque tem um custo. Então, vou pôr aqui, ó. Estoque, eu vou precisar de lugar, preciso de prateleira, preciso de manutenção, preciso de um funcionário para cuidar. Então, eu tenho custo. Além de tudo isso, eu ainda preciso somar em tudo isso aqui a porcentagem do meu lucro, não preciso? Vamos supor que somou todos esses aqui, ó, e eu tenho um custo por produto de R$100, certo? Se eu quero lucrar 10%, o que eu vou ter que fazer nesses R$100? Somar mais 10%. Então, eu vou vender a quanto o meu tênis? A 110, certo? Isso aqui é o que custou para mim. Tá? E quanto que eu ganhei? Eu cobrei 110, eu ganhei R$10. 10. Os outros 100 foi só para pagar as contas. Sim. Certo? Então, é a partir dessa relação que nós vamos construir a lucratividade. Tá? Outra coisa muito importante, nós vamos fazer conta de lucratividade. Pode ficar tranquilo, tem um slide aqui para isso. Outra coisa importantíssima, gente, é que a lucratividade da sua empresa, ela vai se relacionar diretamente com a competitividade da sua empresa no mercado. Quanto maior a lucratividade, maior a sua competitividade, ou seja, melhor você está no mercado. Quanto menor a lucratividade,
mais arriscado o seu negócio está de falar tchau, né? Tá? E aqui, gente, nós não temos mais número absoluto. Aqui nós vamos falar em porcentagem. Então, vamos lá. Vamos ver agora isso. Olha só. A fórmula para calcular a lucratividade, então, é essa daqui, ó. É lucro líquido dividido pela minha receita total, vezes 100. Por que vezes 100, Marcelo? Para dar a porcentagem. Então, vamos lá. O que é lucro líquido, gente? Quem quer arriscar aí? O que é lucro líquido? É quanto a minha empresa vale no mercado? Não. Esse aí é o valor dela de mercado. Ah, tá. O lucro líquido é o É o que eu tirei no lucro final da receita, né? final da empresa dentro de um determinado período. Tá? Então, quando eu falo lucro líquido, por exemplo, no mês, significa que naquele mês eu já paguei tudo, já recebi tudo, e aí eu fiz o quê, gente? Já paguei até os impostos, não falta absolutamente mais nada para pagar. Isso é o meu lucro líquido. Por que eu falo lucro líquido? Porque eu tenho lucro bruto, que é o lucro antes de se pagarem os impostos que a empresa tem que pagar. Então, lucro líquido é aquele que sobrou mesmo, é o que sobrou para mim no final. Então, vamos lá, vamos voltar ali na fórmula, olha só. A nossa fórmula é lucro líquido dividido pela receita total. Então, vamos lá. Vamos imaginar aquele nosso exemplo. A gente vendeu quanto? A gente tinha vendido 150 mil reais, não era? Então, receita total, 150 mil reais. O nosso lucro líquido que nós marcamos lá, depois de pagar tudo que tinha para pagar, era 105 mil reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 105 mil, vou dividir por 150 mil. Então, vamos pegar aqui a calculadora. Calculadora. 105 mil dividido por 150 mil. Isso dá 0,7. Eu quero transformar em porcentagem. Quem já viu aula de porcentagem, faço vezes 100. Isso aqui vai dar 70. Então, essa empresa fictícia que nós usamos como exemplo, ela tem uma lucratividade de 70%. Ela teve um lucro de 105 mil e uma lucratividade de 70%. Gente, isso aqui é um exemplo totalmente hipotético. Eu já vou contar para vocês que, na prática, considera-se muito boa uma lucratividade em torno de 30%, 35%. Tá? 70% é quase impossível você alcançar essa margem, a não ser que você já seja uma empresa assim, gigante. Mas, mesmo assim, quanto maior você é, maior as suas despesas e os seus gastos. Então, também vai manter um equilíbrio, tá, gente? Então, não assustem. Nossa, Marcelo, tá dando 15% de lucratividade a minha empresa. Tô lascado, né? Não, você está dentro de uma média até, na verdade. Certo? O importante é você saber o quê, gente? Se você não está muito fora disso, de repente a tua lucratividade está em 2%.
e os seus concorrentes estão com uma lucratividade de 9%. Significa, então, que você está fora. Vocês concordam comigo? Agora, se o meu está 2% e dos meus concorrentes está 1,5%, eu estou ruim? Não. Não, eu preciso melhorar, porque ainda está baixo. Não, é- Mas eu estou melhor que os outros. Né? Verdade. Então, é tudo isso isso, mesmo. gente, como não é um número absoluto, a gente não pode simplesmente já afirmar automaticamente. Como é uma porcentagem, eu vou precisar fazer o quê? Comparar com os meus concorrentes. Certo? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, vamos lá, próximo slide. Então, aqui, ó, temos outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um lucro líquido de 15 mil e uma receita total de 45 mil. Qual que é a conta? 15 mil dividido por 45 mil, ou seja, o número menor em cima na continha, né? Na fração. Vamos ver se eu coloquei. Coloquei. Então, essa divisão aqui dá um número de 0,3333333. Fiz vezes 100, 33,33%. Então, essa empresa, ela ganha, olha só, a cada 100 reais que ela gasta para funcionar, ela ganha 33. Ela paga o que ela gastou e ganha mais 33. Tá? Reais. Ah, Marcelo, e se eu fizer com menos? Se eu fizer R$1, a cada R$1 que ela gasta para funcionar, ela se paga e ganha mais 33 centavos, certo? Alguma pergunta? Então, outro exemplo, mesma coisa. 27 mil de lucro líquido, receita total de 60 mil. Dá 0,45. Vezes 100, 45%. Novamente, ela ganha 45% em relação ao que ela gasta. Certo? Quando eu falo que, por exemplo, por que quando a gente fala assim, por exemplo, eu dei o exemplo lá, Marcelo, minha lucratividade está em 2%, né? Isso aqui está me falando o que, então, na verdade? Que a cada R$100 que a empresa gasta para produzir ou para manter, né, o que for, ela recebe os R$100, né? Mas ela lucra o quê? R$2 apenas. E aí, se eu quero ter um lucro de R$2.000 por mês, olha o que eu vou ter que fazer, olha só. 2.000 dividido por R$2 significa que eu preciso vender 1.000 unidades do meu produto a R$100 para ganhar R$2.000. Será que eu consigo vender? Será que isso está dentro das minhas possibilidades? Será que eu consigo atender esse público para essa quantidade? Então vamos seguir, ó. Tá tudo sossegado até agora? Então vamos lá. O que pode afetar a minha lucratividade? Olha só. Queda das vendas. Por quê, gente? Se eu vendo menos, significa que a minha receita líquida, meu lucro líquido fica menor, né? Ele diminui. Se ele diminui e o número de baixo, né? A despesa total não está diminuindo, porque eu não diminui salário, eu não diminui aluguel, eu não diminui o resto,
que acontece com a minha lucratividade? Ela também vai diminuir. Aumento dos prazos das vendas. Por quê? Porque quando eu vendo a prazo, eu vou demorar para receber esse dinheiro. Ou seja, eu já fiz a venda, eu vou ter que repor estoque e o dinheiro ainda não entrou, né? Isso afeta a minha lucratividade? Sim. Sim, porque é um dinheiro que ainda não existe. Aumento das despesas financeiras, por exemplo, aumentou aí juros bancários ou os juros da maquininha do cartão de crédito. Isso afeta a minha lucratividade? Sim. Sim, porque esse aqui não afetou a minha venda, mas ele afetou minhas despesas, né? Meu custo. Diminuição da margem de contribuição. A margem de contribuição, gente, é o quanto um determinado produto contribui para o seu orçamento. Então, por exemplo, vamos pegar a The Coca-Cola Company, certo? Qual que é o produto mais vendido deles? Coca-Cola. Coca-Cola. É indiscutivelmente o produto mais vendido deles. Tá? Não estamos discutindo se a gente gosta ou não, certo? E se a Coca cair a margem de participação dela, ou seja, diminuir as vendas da Coca, isso afeta a lucratividade da Coca? Sim. Lógico, né? Com certeza. Então aqui, ó, a margem de contribuição é uma diferença, né, a subtração entre vendas e custos variáveis, tá? Diminuir essa margem indica que aumentou o custo de produção ou caiu o total de vendas, né? Estoque com giro lento. O que é giro lento? Vai devagar. Vai devagar e fica parado lá, né? Produto parado muito tempo no estoque pode estragar, pode quebrar, pode passar do prazo de validade, pode acontecer um monte de coisa, né? Sim. Perder a validade. Isso. Aumento dos gastos fixos, né? Aumentou a energia elétrica, aumentou o aluguel. Isso afeta a minha lucratividade? Sim, é como se o dinheiro tivesse parado, sem lucro. No estoque, sim, ele está parado. O estoque é dinheiro parado, né? Perda com inadimplência. O que é inadimplência, gente? Dívidas. Pessoa que está devendo e não paga, né? E algumas vezes, gente, você perde dinheiro com isso. Tem alguns devedores que às vezes não pagam. O valor é muito baixo, por exemplo, para você entrar na justiça e cobrar. Ah, Marcelo, mas manda pro Serasa. Gente, tem gente que nem se mandar pro Serasa, a pessoa não vai pagar. Se ela não tem dinheiro, ela vai pagar? Tá? Isso afeta a minha lucratividade? Dinheiro parando de entrar? Sim, lógico. E aqui as minhas necessidades de realizar desconto de cheque. Estou vendendo a prazo, a pessoa está passando cheque, eu vendendo em duplicado, eu estou tendo que descontar no banco. O banco cobra juros de mim. Ou seja, eu vendi por um preço e eu estou recebendo menos, né? Isso também me afeta. Menos pelo que eu vendi. E a rentabilidade? O que é a rentabilidade? Ela é a medida do quanto a empresa retorna o capital que foi investido. Tá? Então, como que eu faço a conta? Lucro líquido dividido pelo meu investimento vezes 100. Quanto mais alto, mais rápido o dinheiro que você investiu volta para você. Lembrando que você só começa a lucrar depois que você tiver pagado, né, o que você investiu. Pode falar. Dalvalina ergueu a mão. Pode falar. Para essa aula que o senhor está dando, aí eu tenho que saber completamente como fazer as contas em matemática. É importante, né? Porque não adianta. A administração, né, de um negócio, ela depende demais da matemática. Certo. Tá? Mas, assim, as fórmulas, elas são bem simples, tá? Então, lucro líquido.
né? Ah, nosso lucro líquido lá a gente viu que era de 55 mil. Então vamos marcar aqui. 55 mil. E eu investi, para abrir a empresa, eu precisei investir 750 mil. Então isso aqui vai dar, ó, vezes 100, 7,33%. Significa que a cada mês que a minha empresa funciona, eu recupero 7,33% do que eu investi. Ou seja, eu vou levar pelo menos aí uns 13 meses para recuperar o meu investimento. Nossa, muito mesmo. É pouco. A média é de 30 meses atualmente. Ah, é? É. Tá? É que eu sou ruim em matemática, professor. Não, hoje em dia a média é 30, 36 meses brincando. Tá? Depois, gente, eu mando se vocês quiserem. O vídeo vai ficar, né, disponível. Quem quiser, entre em contato. Eu passo essa apostilinha aqui, tá? É só para eu falar rapidamente o que é o ticket médio. O ticket médio, ele é um cálculo que a gente faz, que a gente divide faturamento, ou seja, o que entrou de dinheiro, pelo número de clientes. Tá? Aqui não é lucro, aqui é faturamento, é tudo. Isso vai me dar uma média de quanto cada cliente gasta na minha empresa. Tá? Então, por exemplo, se eu tive um faturamento de 20 mil e eu tive 125 clientes, cada cliente gastou, em média, R$160. É lógico que alguém pode ter gastado 300 e outro gastou 10. Mas aqui a gente está fazendo uma média, tá? E aí, só para encerrar, o que acontece? Ó, se cada cliente gastasse R$5 a mais, então o ticket médio passaria a ser 165, né? 165 vezes os 125 clientes, ao invés de lucrar 20 mil, eu ia lucrar 20.625. Ou seja, aumentou, né? R$625 a mais, com a pessoa gastando quanto a mais? 5. Quem já foi no McDonald's? Todo mundo, né? Todo mundo, né? Quando você está passando ali no caixa, no McDonald's, está fazendo seu pedido, o atendente não vira para você e fala assim: gostaria de acrescentar batata grande por apenas mais R$2 ou refrigerante grande por mais R$1? Sim. Isso é o quê? Aumentar o ticket médio, fazer com que o cliente gaste R$1 ou R$2 a mais. Já aumenta o lucro no final do mês demais, gente. Tá? Aprendam. Essas técnicazinhas são formas de você fazer o quê? Aumentar a sua lucratividade, o seu lucro final. Certo? Gente, muito obrigado. Temos aí 1 minuto e meio. Alguém quer perguntar alguma coisa rapidinho? Lembrando o seguinte, quem não deixou seu nome ainda lá, né, no chat, não se esqueça de deixar antes de cair aí para a gente poder lançar a participação de vocês na oficina. Tranquilo. Então, gente, nenhuma pergunta mesmo. Falem agora ou não se calem para sempre. Perguntem ou para mim, ou para quem for o professor de vocês, ou peçam socorro lá na unidade. Fala, pelo amor de Deus, como é que eu falo com aquele louco do Marcelo? Né? Pode ser também. Tá? Então, o importante é vocês perguntarem para não ficarem com as dúvidas. Certo, gente? Certo. De resto, muito obrigado pela participação. Para alguns, até amanhã. Até amanhã, com certeza, se Deus quiser. Para outros, eu acho que eu vi a Natana entrando também até quarta. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. De nada. Tchau, Tchau, professor. boa noite. Tchau, boa noite. Professor. Boa noite. Boa Tchau. noite, professor.